Bem, Roberto, quando nós enviamos os e-mails convidando algumas pessoas para serem entrevistadas, a Noren, no dia seguinte, chegou e me disse: um já respondeu, o Roberto. Aí todos sorrimos. Daí ela falou: mas você não sabe da melhor. Ele escolheu você para entrevistá-lo. E foi indisfarçável a minha satisfação e eu quero torná-la pública, que é uma honra ter sido escolhido e ter essa oportunidade de estar falando aqui com você. Bom, você sabe que para mim é uma honra ter sido também convidado para fazer essa atividade. Eu acho ela muito importante e com certeza teria que ser você para me entrevistar. Não poderia ser outra pessoa. Muito obrigado. Então eu vou começar pedindo para você falar um pouco sobre como você veio parar na análise do comportamento. Mas eu vou devolver a você uma provocação que você me fez quando você me entrevistou lá no CRP, né? Então a pergunta viraria assim: como é que uma pessoa tão legal como você se tornou um behaviorista? Bom, o percurso foi um pouco longo. Na verdade, eu vim parar na psicologia por conta de teste psicológico. Tinham me aplicado um teste psicológico no colegial, eu tinha ficado encantado com aquilo e comecei a estudar cada vez mais os testes e fui parar na psicologia. Quando cheguei na psicologia, uma das primeiras aulas que eu tive foi com a Aziza, né? E já comecei a ficar encantado com aquela história de análise do comportamento. Eu tinha uma história familiar de uma prima bióloga e que quando eu falei que queria fazer psicologia, ela falava que psicologia era a ciência do bom senso, e aí a Aziza vinha apresentando análise do comportamento com uma característica mais séria, mais científica e daí por diante. Acabado o primeiro semestre de aula com a Aziza, ela me apresenta o Sérgio Luna, que estava fazendo um laboratório de psicologia experimental da PUC, estava fazendo um grupo de pesquisa para estudar pesquisa, e eu estava todo interessado naquela época em estudar emoções. E cheguei para provocar, cheguei meio que entrando, dizendo, né, todo mundo falava aquelas coisas, né, behaviorista não se preocupa com emoção e tal. E quando cheguei no grupo do Hélio, do Sérgio, apresentado pela Aziza, eu falei que queria estudar emoção. Ele falou: tá bom, me deu uns textos para ler, eu já fiquei meio espantado com aquilo. E imediatamente me passou para a Tutu, para Maria Lúcia Ferrara. Quando eu conheci a Tutu, aí foi então paixão à primeira vista, né? A gente se deu super bem logo de cara e aí nós começamos a estudar conflito, que era uma área que ela estava estudando. E aí eu comecei a me encantar cada vez mais com a análise do comportamento, isso paralelamente continuando tendo o curso com a Aziza e continuando os grupos de pesquisa com o Sérgio, né? E foi meio assim, nesse percurso meio longo, passando por algumas pessoas, que eu fui chegando na análise do comportamento. Junto com isso, me incomodava um pouco das outras abordagens o fato delas sempre terem uma resposta para tudo, e a análise do comportamento deixava muitas portas abertas para serem estudadas, né? Então, essa abertura para o estudo me encantava, né? Essa abertura por construir o conhecimento me encantava. Então fui ficando cada vez mais próximo, cada vez mais interessado na análise do comportamento. Foi assim que eu cheguei aqui. Um longo percurso. Um longo percurso. E com pessoas extremamente queridas e importantes na formação de todos nós. Com certeza. Eu perguntaria agora, Roberto, o seguinte: você é um professor e é um terapeuta muito bem sucedido. A que você atribui isso? Eu, particularmente, acho que você seria bem sucedido em qualquer abordagem que você adotasse. O que você acha disso? Eu acho que não. Eu acho que a análise do comportamento também me deu um conhecimento muito grande de várias coisas. Primeiro, de comportamento, tanto de aluno quanto de clientes, né? O conhecimento que eu fui obtendo nesses anos todos e que eu fui aplicando, eles foram sendo gradativamente consolidados à medida em que a aplicação ia dando certo, né? Então, com isso, eu fui ficando cada vez mais ciente, mais consciente de que a análise do comportamento era a minha abordagem de escolha, de fato, né? Essa
mesma abertura que eu falo para você que me encantava e que me encanta até hoje, da abertura para o estudo, para a continuidade daquilo que a gente não tem resposta, eu me sinto seguro em fazer essa busca, porque a análise do comportamento me dá uma ferramenta sólida para fazer isto. Você tem muita gente pesquisando dentro da abordagem, e isso também é uma coisa importante, né? A produção é muito grande. Então, com tudo isso, eu acho que se eu tenho um repertório hoje bom, tanto de professor quanto de terapeuta, com certeza se deve aos anos de estudo e aos anos de preparo que eu fui tendo para chegar até aqui onde eu estou, né? E eu fui preparado por pessoas como essas que eu disse, e mais você, que foi meu primeiro supervisor, e mais Mali, e mais um monte de pessoas que vão passar por essas câmeras também, né? Então eu acho que eu me daria bem com a análise do comportamento, porque de fato eu acredito nisto que ela propõe. Eu acredito que em outras abordagens eu não estaria convencido daquilo que eu estaria propondo ou fazendo. Acho que você continua modesto. E pegando este gancho, eu diria o seguinte, né? Como é que você aprendeu a lidar com humildade e modéstia ao seu carisma encantador, sem se deixar seduzir pelos elogios, fartos que recebe, pelo número de orientantes que procura você? O segredo para mim, o que eu queria que você falasse um pouco, é como se conservar modesto e humilde em torno de todo esse aplauso, esse reconhecimento que você recebe. Olha, eu nem sabia que eu era tão modesto assim, mas tudo bem, estou gostando de você falar. Mas eu acho que principalmente, Hélio, eu tenho, além de grandes pessoas que me formaram, eu tenho grandes amigos, que eu escuto muito. E muitas vezes eu tive já na beirada do canto da sereia do sucesso, e alguns amigos já me puxaram mais para a modéstia, né? Então eu conto muito com essa ajuda. Muitas vezes eu faço um texto, antes de publicar um texto, eu nunca publico sem que ninguém leia, eu sempre peço para que as pessoas deem uma olhada naquilo, eu sempre aceito sugestão, eu sempre busco, antes de me expor muito, eu busco um pouco de crítica, para que a coisa fique um pouco mais controlada, porque eu acho que de fato é um assédio bastante grande, mas a gente sabe também que o assédio fácil vai fácil também, e não é isso que eu estou buscando, né? O que eu busco é encontrar também um caminho de produção de conhecimento, de um conhecimento que seja útil, tanto na formação das pessoas, quanto no manejo das pessoas que vêm buscar ajuda com a gente, né? Então, o sucesso, para mim, ele se revela nesse sentido. Quando alguma coisa que você produz, ela faz sentido para alguém, quando ela, de alguma maneira, é útil para alguém se sentir melhor na vida. Então, acho que é um pouco por aí. Você tem viajado muito pelo Brasil, dando cursos, palestras, e sempre com muito sucesso, né? Como você vê esse papel de semeador de boas sementes behavioristas pelo Brasil afora? Bom, eu acho que eu tenho algumas facilidades para isso, né? Então eu tenho poucas coisas que me prendem aqui em São Paulo, então eu posso estar viajando com uma certa frequência, eu tenho uma certa mobilidade em relação a isso. Eu acho que eu costumo coletar muitas coisas para juntar em temas que fazem cursos que acabam sendo de interesse das pessoas, e com esta tentativa de fazer sempre uma autocrítica daquilo que eu estou falando, eu vejo que o meu trabalho, gradativamente, ele vai ficando mais específico, ele vai ficando cada vez mais burilado, ele vai ficando cada vez mais em conformidade com o que a análise do comportamento propõe. Então, eu não comecei assim, né? Eu acho que quando eu comecei na minha graduação, eu via muitas posições dentro da análise do comportamento, dentro da própria terapia comportamental, posições diferenciadas, mas que eu só intuía que eram diferentes, eu não entendia por que elas eram diferentes.
quem foi me dar um pouco a noção disso foi o pessoal que estudava mais bases filosóficas, né? Algumas pessoas que faziam pesquisa, e aí estudando isso deu para juntar com aquele conhecimento de terapia e ir fazendo uma melhora na própria divulgação do conhecimento. Então, o que eu acho que esse papel de ir falar para as grandes, para outros lugares, para outros centros que não São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, tal, então outros centros de conhecimento, é um papel super importante, porque ele vai levar uma visão não distorcida daquilo que nós produzimos. Muitas vezes, em outros lugares que eu fui, as pessoas tinham análise do comportamento ou aprendiam análise do comportamento com pessoas que não tinham formação para isso, né? Então, o fato, com isto, o que acaba acontecendo é que elas distorcem, né, o conhecimento. Então, o fato de você poder ir e poder estar levando as bases, levando o jeito de conhecer e levando a aplicação de uma maneira que possa ser inteligível para as pessoas, porque também tem outro pedaço, né? O conhecimento produzido pela abordagem nem sempre ela é facilmente digerível pelas pessoas. Então, eu acho que isso é uma capacidade que eu tenho tentado desenvolver nesse período todo de sair para falar para as pessoas. Tenho tentado tornar a linguagem mais digerível e mais aplicável, né? Então, com isso, eu acho que também tenho cumprido um pouco esse papel de levar o conhecimento para lugares em que ele nunca chegou de uma maneira tão clara ou tão completa ou alguma coisa assim. Mas isso com certeza vem de ir até a fonte aqui, coletar o dado aqui na fonte que não foi produzido por mim, organizar de uma maneira que eu acredito que seja digerível, vou até o local, apresento, avalio o que está acontecendo, como é que foi, refaço a apresentação, volto, quando vou para outro lugar ela já está refeita. Então, sempre nesse processo de aprimoramento. É interessante que nessa sua descrição você já aplica a proposta central do nosso behaviorismo, qual seja, comportamento selecionado pelas suas consequências, né? Vamos emitir e o que for melhor a gente continua mantendo. Perfeito. Qual que você consideraria a sua contribuição mais relevante para a análise do comportamento? Então, a contribuição mais importante, eu acho que tem sido essa última que a gente tem desenvolvido no laboratório, junto ao programa de psicologia experimental, né? Julgo a mais relevante porque ela, de alguma maneira, ela reproduz o conhecimento, né? Ela reproduz, eu quero dizer, em termos de quantidade, né? Ela vai criando cada vez mais reprodutores desse conhecimento e vai levando esse conhecimento para alguns lugares de origem também. Então, da mesma forma que eu vou de vez em quando e dou alguns flashes da abordagem, quando vou fazer uma palestra, vou dar um curso em algum lugar, agora a gente tem recebido professores ou futuros professores desses lugares que vão poder estar no local durante um tempo muito maior, ensinando análise do comportamento, ensinando a fazer pesquisa, ensinando então produzir conhecimento. Então eu acho que esse último trabalho, né, mais localizado nos últimos anos, é o de maior relevância na minha cabeça, pelo menos. Interessante que você fala, porque eu já também tive uma experiência semelhante de ir a diferentes lugares. Quando você já passou por lá, o caminho já está aberto, a porteira está escancarada. Mas um problema que eu sinto é que após o impacto da nossa apresentação, da sua apresentação no caso, é difícil a manutenção local daquilo que foi semeado. Quer dizer, quem cuida da semente do behaviorismo, né? Então, essa é uma preocupação sua com esse projeto? Com certeza. Quer dizer, nós começamos com um projeto de pós-graduação por conta desta coisa toda, né, dessa constatação. Começamos com o mestrado e agora está saindo o programa de doutorado. Nós estamos quase para colocar já na CAPES o programa de doutorado, para ele, enfim, ser levado aí para avaliação e talvez ser mantido
na formação das pessoas, né? Quer dizer, a nossa pretensão é de fato formar bons analistas do comportamento que possam voltar para os seus locais de origem e continuar formando pessoas nesses locais de origem. Como que você lida com a tentação do aluno de só querer aprender a prática, que vem na forma, eu queria ser um terapeuta comportamental, e resistir a essa tentação e levá-lo para estudar a análise experimental do comportamento? Como é que você lida com esse desafio? Você sabe que é uma pergunta interessante essa, e eu vou te contar uma espécie de uma anedota que eu sempre contava para os meus alunos. Quando eu sou supervisor, eu sempre falava que eu queria ser como você quando eu crescesse. Porque eu falava assim, quando o Hélio era meu supervisor, a gente falava assim, o nome do cara é Fábio. Aí o Hélio falava assim, esse cara deve ter algum problema assim, assim e tal, não sei o que. Eu falava, não é possível. Você ia lá, coletava o dado e era exatamente assim. Então, isso eu conto para os meus alunos, eu conto desta ideia que eu tinha, e eu achava, e acho que eu tinha razão, de que o que te dava esta característica era o fato de você ter tido uma base de pesquisa, né? E era uma coisa que eu perseguia na minha vida. Eu sempre tive como base a pesquisa, eu sempre tive como base o consumo da pesquisa e o fazer pesquisa. Então, essa característica, ela vai me dando um certo conhecimento, uma certa visão das coisas, que hoje, se eu não estou como você, estou chegando lá perto, né? Mas eu tenho certeza de que é este conhecimento sobre as leis gerais de comportamento, sobre os controles do comportamento que foram me dando, que a pesquisa foi me dando, e isso eu vou passando para os alunos. Quer dizer, não basta querer ser um terapeuta comportamental se você não entende de controle de comportamento, né? E tanto faz se você está trabalhando com o comportamento dentro do consultório ou do comportamento fora do consultório. Você tem que saber de todos os controles possíveis, né? Você tem que fazer com que esse conhecimento cresça. Então, com isso, todas as vezes que o aluno chega querendo ser um bom terapeuta, eu sempre digo para ele, você tem que ser, no mínimo, um bom consumidor de pesquisa, né? Se você não for um consumidor de pesquisa, você vai estar fazendo qualquer outra coisa menos terapia, né? Você vai estar sendo um bom interlocutor, você está sendo uma pessoa que às vezes pode até fazer uma boa reflexão, mas você não terá técnica, você não terá conhecimento suficiente para orientar o seu cliente para fazer um bom trabalho terapêutico. Então, é desse jeito que eu cedo à tentação, quer dizer, pautado nesse... acho que nesse autoconhecimento mesmo, quer dizer, acho que se eu tenho tanto sucesso assim como você falou, é porque eu tenho um bom conhecimento dos princípios básicos, das técnicas que são produzidas pelas pesquisas e daí por diante, entendeu? Então, é assim que eu dirijo as minhas supervisões. Muito bom. Eu vou fazer uma provocação, na verdade, conceitual, embora a pergunta seja uma pergunta que pareça pessoal, né? Eu diria assim, né? É difícil para você lidar com os seus sentimentos e com os sentimentos de outras pessoas, não sendo um mentalista? Não é difícil, não. Na verdade, esse é um assunto que eu tenho me debruçado bastante no estudo, principalmente de consumo de pesquisa. Eu não tenho pesquisado tanto sobre o assunto, que eu estou pesquisando outras coisas, mas eu tenho pesquisado e tenho buscado muito nas origens dos estudos como que a gente pode interpretar os controles comportamentais daquilo que nós chamamos de sentimento. Com isso, eu acabo identificando nas situações que me emocionam ou que mexem comigo de alguma maneira que nós poderíamos chamar de emotivas, eu tento fazer uma análise de contingências daquilo que está acontecendo naquele momento, né? Então, tanto faz se a pessoa está me contando uma situação emotiva ou se eu estou vivendo uma emoção, eu estou buscando o tempo inteiro essas relações e buscando meio que na linha de checar, né? Eu quero saber se é possível encontrar aquilo que eu encontro descrito.
Eu quero saber se ali naquela situação que está sendo ou contada ou vivida, se é possível identificar aquelas regiões de controle que são descritas por quem estuda aquelas manifestações. Então, com isso vai se tornando cada vez mais fácil também a manipulação da situação. Então, vou te dar um exemplo. Numa situação clínica, né, numa situação de atendimento, na qual um cliente tenha lá qualquer manifestação de raiva para cima de mim, primeiro eu procuro saber se eu pisei no calo dele, né? O que foi que eu fiz que poderia estar tornando aquilo, de alguma maneira, agressiva para ele. Se eu não consigo identificar nada, eu começo a procurar se nós estamos falando alguma coisa que poderia estar, de alguma maneira, tornando a situação mais ameaçadora, que é uma outra coisa que pode controlar uma resposta de raiva. E aí eu vou buscando enquanto eu vou tomando a situação, vou tomando a rédea da situação até poder conversar com o cliente de novo numa situação mais amena, né? Mas isso são tentativas que eu vou fazendo de adequar aquilo que eu faço àquilo tudo que eu já estudei, né? E tentar ver se aquilo que eu estudei, então, tem uma compatibilidade com aquilo que eu estou vivendo, né? Então, eu não acho difícil, eu acho intrigante, eu acho instigante essa tentativa de fazer essa análise, esse tipo de análise. Quer dizer que eu posso ser, então, assim, posso concluir que eu não preciso ser mentalista para ser afetivo e sensível. Não, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso eu aprendi também com todos vocês. Acho que teve uma época que eu queria muito fazer terapia e eu ficava buscando com quem que eu ia fazer terapia e não tinha jeito, porque todos os bons terapeutas eram meus amigos, então eu não tinha com quem fazer. E todos os analistas do comportamento. Então a relação que eu fui desenvolvendo com essas pessoas todas que eu estou falando e que eu citei já aqui, e muitas outras que eu nem acabei citando, são relações de fato muito afetivas e são relações emotivas, sempre, né? Então eu não tenho problemas em conviver com a análise do comportamento e com a emoção, pelo contrário, ela só tem me ajudado a viver com isso tudo. Você foi presidente da ABPMC e produziu 2 congressos. O que você aprendeu nessa função? Bom, a primeira coisa que eu aprendi é que eu não sei dizer não para você, né? Foi você que me colocou lá. Mas o que eu aprendi é que, assim, eu aprendi que, em primeiro lugar, é um grupo... as pessoas que estão agregadas em volta desse grupo, e não foi o primeiro grupo do qual eu participei, são pessoas muito diferentes e que é muito difícil para você poder agregar essas diferenças sem grandes conflitos. Aprendi que você precisa ter um jogo de cintura enorme para estar num lugar deste, né? Mas que é uma coisa possível de ser feita. Eu acho que, principalmente, o que é mais difícil é você poder atender às necessidades de cada uma das subcomunidades que congregam uma associação desse tipo. Eu acho que administrar diferenças, e a gente administra muitas quando está num cargo como esse, é uma outra tarefa bastante grande e... especialmente levar as pessoas a passarem por cima das diferenças para que elas produzam algo que seja de bem comum. Essa talvez seja a maior tarefa, né? Algumas vezes você esbarra em diferenças pessoais nas quais as pessoas resolvem não participar de algum evento ou de alguma coisa que você queira planejar ou que você queira promover, e aí convencer as pessoas de que elas deveriam estar trabalhando pelo bem comum mais do que pelas diferenças pessoais. Esse deveria ser o princípio que nortearia uma associação desse tipo. Então foi uma lição difícil, né? Foi uma lição acho que até dolorida, eu diria para você, porque
no primeiro evento que a gente organizou, eu tinha certeza que ia ser um fracasso. Tinha certeza, porque eu fui me dando conta dessas diferenças, eu fui me dando conta desses subgrupos, me pareciam diferenças intransponíveis, né? E algumas recusas até de pessoas que pudessem estar trabalhando pelo bem comum da associação, né? Então, o primeiro congresso foi muito tenso, foi muito complicado. O segundo já foi um pouco melhor, porque eu percebi que, mesmo que algumas pessoas não quisessem trabalhar, tinha muita gente querendo trabalhar por esse bem comum, por esse desenvolvimento de uma associação que hoje está aí com essa cara que ela acabou tendo, né? Uma associação forte, grande, com muita gente envolvida nela e, de alguma maneira, produzindo muitas coisas, né? Eu lembro que quando a associação começou, nós buscávamos um monte de referências de literatura para poder dar para os alunos. Tinha muitas vezes que traduzir coisas e tal. Hoje nós temos uma coleção enorme de livros, tem revistas. Isso foi crescendo muito, né, nesses anos todos, e eu atribuo isso a essa associação, né, a esse esforço dessas pessoas de estarem produzindo esse conhecimento todo e passando por cima das diferenças, que foi principal. Aliás, aproveitando essas suas colocações, eu queria aqui registrar um fato histórico muito importante, que nós, analistas do comportamento, tínhamos muitas dificuldades para publicar trabalhos. E foi através de uma iniciativa sua e de um grupo que o cercava, que os trabalhos apresentados nos primeiros congressos, que estavam guardados nas gavetas, esses primeiros trabalhos pudessem ser transformados em livro. E não por acaso, sobre o comportamento e cognição, que é a coleção, o número 1 é organizado por você. Eu acho que é um fato histórico muito importante. E você criou e consolidou uma tradição de que aquilo que era produzido nos congressos deveria ser publicado. Então é um mérito que eu gostaria de reconhecer publicamente e que você fizesse um comentário sobre isso. Então, olha, mais uma vez eu vou dizer que esse mérito ele é bem relativo, né? Porque todo aquele material que eu publiquei, ou a grande parte daquele material que eu publiquei, foi você quem coletou. Então, ele estava pronto, né? Ele precisava de uma organização, ele precisava ser dado um jeito, mas quem coletou foi você. Quer dizer, você tinha planejado os outros congressos, Maria Amélia estava na nossa cabeça, cobrando aquilo. Então, eu diria que eu fui incentivado de várias maneiras a fazer aquilo, de várias maneiras. Primeiro porque eu achava que, já que eu tinha assumido uma gestão, essa gestão ela deveria estar indo além, naquele sentido de desenvolver a comunidade, né? Segundo porque eu tinha, vamos dizer, a faca e o queijo na mão, faltava só cortar, né? A gente tentou, naquela época, uma editora que já tinha acertado tudo conosco, e nós tínhamos ido para uma reunião da SBPC em Belo Horizonte. No meio da reunião da SBPC, a editora deu para trás. E isso era julho, e nós tínhamos que publicar o livro, estava tudo planejado para publicar e lançar o livro em setembro. Então foi uma correria enorme para conseguir uma outra editora que topasse. A associação estava sem dinheiro para fazer a publicação, e a editora bancou a publicação disso e tal, e aí os livros estão aí e deu tudo certo. Mas eu acho que a ideia não foi só minha, né? Era uma ideia que vinha sendo acalentada por uma comunidade, e aqui, naquele momento, deu para ser feito. Então, junto com os primeiros volumes, eu organizei junto com a Mali, com o Denis, né? Nós estávamos na diretoria da ABPMC, e nós tivemos isso como nosso projeto daquele momento, né? Estava na hora da associação estar publicando, tinha muito texto bom, tinha muita coisa que precisava ser colocada para frente, e nós tivemos as condições de fazer isto.
né? Então, com isso, os livros saíram, os 3 primeiros, e depois, graças a Deus, as coisas foram sendo tocadas do jeito que elas estão até hoje, né? Então, eu acho que, de novo, é um trabalho, eu acho que de comunidade. A gente estava lá, o homem certo no lugar certo, na hora certa, e deu certo, enfim, né? Mas é de todo mundo aquilo, né? Continua modesto. Talvez. Mas o importante é que a tradição se instalou, né? Acho que é isso que é importante. Do seu ponto de vista, o que anda mal na formação dos psicólogos? Que sugestões você teria para melhorar? Psicólogos de uma maneira geral. De uma geral. Tem uma coisa que me angustia muito na formação dos psicólogos e que eu acho que fez parte da minha formação e eu não vejo mais tanto quanto eu via antes, que é o ensino de observação. Eu tive 5 cursos de observação na minha graduação, né? Claro que eu fui fazendo eletivas e fui escolhendo cursos de observação, e essa é uma outra característica que eu acho que é importante, não só para que você aprenda a usar os princípios que qualquer abordagem poderia ensinar, mas eu acho que inclusive para você poder olhar o mundo não do jeito que você acha que ele é, mas do jeito que ele é de fato, né? Então, eu acho que esta falha nos currículos de psicologia, e está sendo gradativamente mais retirada, é uma falha importante, do meu ponto de vista. A outra coisa que eu acho que é muito importante nos cursos de psicologia, que eu tenho visto cada vez menos, é o ensinar a refletir. Os alunos, às vezes, mesmo na pós-graduação, às vezes eles leem ou escrevem coisas num parágrafo, escreve de um autor uma coisa absolutamente contraditória no parágrafo seguinte e não conseguem perceber que aquilo é o oposto, né? E colocam tudo num texto como se aquilo fosse uma grande coisa e como se a coisa rolasse tranquilamente, né? Então eu tenho notado que os psicólogos têm saído menos críticos também. Então, essa crítica, essa possibilidade de ler, entender, elaborar, né, e poder criticar o que está escrito, eu acho que é uma outra característica que os cursos de psicologia não têm atendido. Sem contar o escrever, né, que é uma outra característica, ou, enfim, a comunicação. A comunicação do psicólogo eu acho que está ficando cada vez pior. Então, ele sabe um pouco de teoria, uma teoria meio de mosaico, né? Ele tem uma visão muito generalista de tudo, e acaba fazendo confusão, acaba juntando coisas que são inijuntáveis, né? E com isso ele acaba sendo acrítico, né? Então eu acho que essas são as grandes falhas dos cursos hoje em dia. Em agosto nós vamos ter um congresso internacional junto com o nosso tradicional congresso, né? Como que você vê essa aproximação entre a análise do comportamento conforme a faz os americanos e a nossa prática? Eu tenho notado que os trabalhos que a gente tem desenvolvido, isso em outros congressos, em outros lugares que a gente vai, alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido, eles não ficam devendo nada para os trabalhos feitos lá fora, né? Talvez eles tenham um pouco mais de condições de desenvolver um trabalho só dentro de uma universidade ou dentro de um laboratório. Talvez eles tenham mais condições de estudo, talvez tenham mais equipamento, talvez eles tenham mais uma série de coisas, e com certeza eles têm mais cursos disponíveis para melhorar a formação deles. Mas eu noto que mesmo com criatividade ou com dificuldades ou com menos possibilidades quanto eles têm, os trabalhos que nós temos desenvolvido no Brasil, essa comunidade toda da BPMC, não tem devido nada para eles, né? Obviamente que eu não estou falando de todos os trabalhos, né? Tem muita gente boa lá fora, com certeza, como tem gente boa aqui, como tem gente boa na Espanha, como tem gente boa em vários outros países. Então, eu acho que essa aproximação, de uma certa maneira, é um reconhecimento disto,
né? Há muitos anos a comunidade nossa tem ido até lá para apresentar seus trabalhos. O número de publicações de brasileiros tem também se multiplicado em revistas internacionais, o que já é um reconhecimento disto que eu estou falando agora, dos trabalhos estarem sendo bem produzidos e estarem tendo valor científico, né, muito grande. Então eu acho que esta aproximação, ela é um reconhecimento de que o nosso trabalho aqui é muito bom. Ela é um reconhecimento, como é que eu diria, maior, mais amplo, né? De que o que a gente faz aqui é uma coisa boa. Eu duvido um pouco que vá ter algum americano nas nossas salas, mas eu já vi muito japonês, por exemplo, assistindo os nossos trabalhos, já vi muito espanhol vindo conversar com a gente, mexicanos vindo conversar, e quem sabe, dessa vez os americanos passem a assistir o que a gente fala também, né? Como você faz todas as coisas que eu vou mencionar aqui, eu queria saber assim, com quem você acha que você aprende mais, se desenvolve mais? Com os alunos ensinando, com os clientes reduzindo-lhes as dores, ou com a comunidade científica escrevendo e pesquisando? Pergunta difícil essa. Bom, dizer que com os três vai ser meio feio, né? Então deixa eu tentar hierarquizar. Eu acho que com os alunos e os clientes, eu tento aplicar tudo aquilo que eu aprendi. Obviamente, por conta desta observação que eu falei para você, que está faltando nos cursos, e eu aprendi a observar e me auto-observar, eu consigo fazer avaliações hoje que eu não conseguia fazer antes. Então, se eu estou lá trabalhando com uma classe qualquer, e por um acaso uma estratégia didática não está dando certo, eu sou capaz de, hoje, ter elementos de observar e ver o que é que está acontecendo ali, fazer uma análise razoável do que está acontecendo. Então, dessa maneira eu posso aprender alguma coisa com os alunos. A mesma coisa acontece com os clientes. Eu posso tentar uma abordagem qualquer dentro de uma sessão terapêutica e começar a perceber que a gente está patinando e que a coisa não vai para frente, que a coisa não está indo e tal, e eu posso parar para conversar com um amigo qualquer ou uma amiga para discutir aquele caso do que está acontecendo e também posso observar. No entanto, eu acho que é com a comunidade que eu refino esse conhecimento. É quando eu me exponho à comunidade, quando eu mostro aquilo que eu estou fazendo, que aí eu tenho como é que eu vou te dizer, uma comunidade diferenciada para analisar aquilo que eu estou fazendo e me devolver uma análise mais aprofundada, mais perspicaz daquilo que eu estou fazendo. Então eu diria para você que é com essa comunidade que eu aprendo mais e mais rápido, né? Embora eu tenha que coletar os dados para esta aprendizagem com os outros. Isso quando eu estou falando sobre o meu desempenho. Para o próprio desempenho, aí sim eu vou me alimentar nas fontes de quem produz. Então, de novo, eu volto para a comunidade, né? Então, eu diria que eu aprendo com todas essas três instâncias, mas é com a comunidade científica que eu aprendo mais, né? É ali que eu vou ter o meu jeito de trabalhar, é ali que eu vou aprender a como fazer melhor aquilo que eu já venho fazendo. Muito bom. Qual foi o cliente que mais o marcou? Olha, não saberia dizer, viu? Porque tantos marcaram por tantas coisas. Não saberia dizer, Hélio. Não saberia dizer. Um cliente que me marcou muito foi um dos primeiros clientes que eu tive, e aí eu ainda era bem menino, e nós fizemos um trabalho de meio que de orientação de estudos. Ele era um menino que estava indo mal e a gente trabalhava. Eu trabalhava ainda na clínica da Eliana Aldi, quando eu o atendia.
Depois, esse menino saiu, ficou bem, ficou tranquilo em relação à escola, começou a ir cada vez melhor e tal, não sei o que, voltou no meio, antes do vestibular, porque ele estava numa dúvida profissional. Fizemos um trabalho de orientação profissional e tal, e aí ele fez uma escolha para ir para uma faculdade. Foi para a faculdade e tal, no meio da faculdade ele se encanta com uma garota, um caso todo complicado e tal, ele volta para discutir esse caso da garota tal, com quem ele acabou se casando. Depois disso ele ainda volta quando ele sabe que vai ser pai e achava que não estava preparado para ser pai. E mais recentemente, já faz alguns anos, ele volta porque o filho está com problemas escolares, né? Então eu não sei se ele foi o que mais me marcou, mas ele com certeza é uma das pessoas que eu mais acompanhei profissionalmente pela vida, e por questões completamente distintas, né? A cada vez que ele voltava era um novo problema que ele trazia, né? Era uma pessoa nova e com tudo sedimentado, daquilo que a gente havia trabalhado, aquilo estava sedimentado, mas ele tinha novas questões para serem trazidas. Então é uma história que me marca muito, é uma história que eu tenho muito grata, mas eu teria outras histórias que me marcaram tanto quanto, embora muito mais curtas que essa. O que você acha, Roberto, que ainda falta fazer para se sentir plenamente realizado profissionalmente? Ixi. Eu acho algumas coisas. Por exemplo, eu acho que esse doutorado é uma coisa importante, o doutorado que a gente está tentando montar. Eu acho que o curso de especialização que nós estamos tentando fazer também é uma coisa importante, mas eu acho que está me faltando muito tempo de estudo, né? Eu gostaria muito de voltar a ter tempo de estudar como eu já estudei, por exemplo, durante a pós-graduação, quando eu cursava a pós-graduação, né? Eu acho que os afazeres que você vai assumindo e as tarefas que você vai assumindo dentro da universidade muitas vezes te retiram um pouco disso. Então eu gostaria de estar retomando e intensificando essa característica de estudar. E estudar junto com um grupo. Sempre é melhor você estudar em grupo do que você estudar sozinho. Nós temos um grupo, que é um grupo importante, é um grupo bom, e eu acho que isso eu utilizo pouco ainda, né? Exatamente porque não fico tanto tempo assim junto com esse grupo. Então essa é uma coisa que me faz falta, é uma coisa que eu gostaria de estar fazendo mais. Mas com certeza continuar com a formação de pessoas para a multiplicação do conhecimento, né? Essa é uma coisa que eu não gostaria de parar nunca, né? Eu gostaria de estar fazendo o quanto tempo eu pudesse. Adorei sua resposta, você mostrando aqui o que o Skinner chama de um amor agápico. O meu bem é o bem do outro. Muito importante. Ô Roberto, as questões diretas que eu tinha para fazer já foram colocadas, muito bem respondidas. E eu deixaria agora um espaço para você dizer mais alguma coisa que você gostaria de dizer e que eu não lhe perguntei. Bom, eu acho que uma das coisas importantes na minha vida, como eu disse, sempre foram as pessoas com as quais eu me relacionei, né? Eu acho que eu fui aprendendo gradativamente muito com cada uma delas e com a totalidade delas. Isso eu aprendi muito também com a análise do comportamento, né? Saber que as coisas que eu faço têm consequências, eu acho que acabou modulando meu comportamento de uma série de maneiras. Saber que é sempre melhor um controle positivo do que um aversivo também modulou muito meu comportamento de uma série de formas, às vezes até de uma forma nefasta, né? Mas na grande parte da minha vida isso foi uma coisa importante. E eu acho que essa filosofia, esse modo de vida que o behaviorismo e a análise do comportamento me ensinaram,
elas fazem parte desse proceder, desse jeito de ser que você tem descrito aí. Então, eu acho que ao abraçar o behaviorismo, ao abraçar o que ele propõe e propõe para o comportamento, propõe para o controle do comportamento, propõe para as relações, eu acabei mudando muito minha maneira de ser. Eu acabei mudando muito o meu jeito de me comportar. Então, isso eu acho muito importante. Quer dizer, ele meio que entrou na minha vida como um todo. Ele entrou para dar uma guinada na minha vida, e eu me sinto hoje muito mais feliz do que eu fui enquanto adolescente, ou que eu fui enquanto criança, enfim. Então, quanto mais eu conhecia a respeito disso tudo, mais feliz eu ia ficando. Então, eu acho que parece uma coisa meio messiânica, mas não é. Eu acho que de fato é uma coisa vivenciada. O jeito de incorporar os conhecimentos à minha vida do dia a dia, ele foi me tornando uma pessoa mais feliz. Tá? Então, isso eu queria deixar registrado. Robertinho, eu escutei tudo que você falou para Guilherme, né? E eu fiquei pensando, eu já conheci você feliz. Você falou que você foi ficando feliz, mas eu te conheci, 18 anos de idade, você era feliz. E eu até já te disse uma vez que tem duas pessoas na vida que eu diria assim, essas nunca precisarão de terapia. E você é a Maria do Carmo Guedes. Por quê? Você lembra Lembro. disso? Isso. Então, por que eu acho? Eu acho assim, vocês são movidos a reforçamento positivo, né? Quer dizer, o sonho dourado de nós todos, eu acho que acontece com vocês. Eu não sei o que vocês fazem. E chega estímulo aversivo, não tem erro, ele vira reforçador positivo, né? Porque necessariamente ele vai estar junto, e eu não sei o que vocês fazem, que eu acho que acontece isso. E, mas, eu aqui, o meu papel hoje é mais uma vez tentar ver o que te incomoda na vida, porque é muito difícil de descobrir, né? O Hélio chegou a falar assim, você faria bem tudo. Eu acho também, você dá sempre a impressão de estar bem com o que tem que fazer, você se desembrulha, é impressionante, né? E precisa muito, assim, para a gente pegar num flagra de você irritado ou descontente, de fato é muito raro, né? Eu acho que você já tinha isso antes de adentrar pela análise do comportamento, e pelo Skinner, e pelo Sidman e tudo mais. Mas eu queria te perguntar, quer dizer assim, o que te incomoda? Né? Mesmo sabendo que você dribla muito bem tudo o que te incomoda, eu gostaria de saber algumas coisas. O que te incomoda na sua atuação como terapeuta? Existe alguma coisa? Existe. Primeiro eu queria responder a primeira parte, né? Eu acho que isso que você está falando, de que eu era feliz quando você me conheceu, só eu sei o que estava por dentro. Acho que eu também sei, de alguma maneira, demonstrar direito o que eu quero demonstrar. Isso eu fui aprendendo também, né? Mas quanto mais velho eu vou ficando, mais feliz eu vou ficando. Então pode até ser que eu fosse feliz lá naquela época, mas eu me sinto mais feliz hoje do que eu era naquela época. A segunda coisa que eu acho que eu fui fazendo é que eu me sinto, uma palavra meio ruim, mas eu me sinto assim mesmo. Eu me sinto um pouco oportunista. Oportunista no sentido de que, assim, abrir uma porta, eu entro. E eu vejo o que tem lá dentro. Se eu gosto, eu fico. Se eu não gosto, eu vou embora, né? E com isso eu fui ficando cada vez mais em lugares que eu gostei mais, né? Eu fui ficando em lugares que eu gostava. Então isso foi tornando a minha vida cada vez melhor. Então, oportunista nesse sentido, de aproveitar oportunidades e descartar algumas outras coisas que eu não gostava tanto comparativamente, né? Então, com isso, acho que também não foi muito à toa que eu fui estudar a escolha, né? No meu mestrado e no doutorado, embora tenha sido uma herança da Tutu, que ela estudava isso, eu fui estudar a escolha, talvez um pouco por conta disso. Eu já me sentia um pouco fazendo muitas escolhas, eu queria entender um pouco sobre isso.
Então, isso para responder a primeira parte, né? A loira, eu não sei como é que ela faz para transformar o reforço, né, o estímulo aversivo em reforço positivo, mas eu de vez em quando psicotizo. E aí eu acabo aproveitando um pouco de tudo. Agora, enquanto terapeuta, o que me incomoda? Eu acho que falta a gente conhecer muito de terapia. Muito, né? Acho que não é à toa que a minha tentativa hoje em dia é fazer pesquisa com isso. Nós tivemos já algumas conversas, as nossas conversas sempre são acaloradas, né? Eu com você, eu acho que você me instiga muito, você me cutuca muito, tal. Isso para mim é importante, é uma parte importante da minha vida ter você por perto por conta disso, né? Porque você me faz pensar, você me faz criticar, você me faz buscar novos caminhos. Então isso é uma coisa que eu gosto, né? É uma coisa que eu, de alguma maneira, eu vou buscar soluções, eu vou buscar, pelo menos tentar encontrar soluções para essas coisas que incomodam. Tem coisas que ficam parecendo na terapia um pouco mágicas, a gente não entende muito bem porque é que muda o comportamento do cliente, mas você sabe que você tem a ver com aquilo, não sabe exatamente o que, né? Então isso me incomoda, essa falta de saber exatamente o que e só ter uma intuição, isso me incomoda muito na terapia. A outra coisa que me incomoda na terapia é o modelo que a gente utiliza, né? Essa é uma coisa que eu sei que também te preocupa, eu sei que é uma coisa que a gente também já debateu muitas vezes, mas é um modelo que a gente sabe fazer melhor. Acho que é por isso também que eu não saio tanto dele, acho que eu arrisco pouco nesse sentido, né? Tento pesquisar o que acontece dentro deste modelo, esse modelo que eu estou falando é o de gabinete, né? Mas ele também me incomoda, né? Ele também de alguma maneira, ele não responde a tudo que eu gostaria de responder, né? Então são coisas que estão ligadas a essa atividade de terapeuta que eu não sei te responder ainda, só sei te dizer que há o incômodo nesses dois pontos, né? E que eu tento de alguma maneira estudar, ouvir, ver que tem pessoas, você faz alguma coisa diferente disso, o Denis faz coisas diferentes desta, então eu fico observando e acho que tenho pouca coragem para arriscar nesse sentido. Mas são esses incômodos os principais, tem outros menores, mas esses são os principais. Você falou no seu texto anterior que você gostaria de estudar, né, bastante, e se referiu ao seu grupo do pós-graduação, né? E lá não existem clínicos, você é o único, a Mali agora está começando e tal. Como você imagina que vai ser o seu diálogo? Porque você chegou a dizer que você quer ser um produtor de conhecimento e para atuação na clínica, né? Eu entendi que você não pretende mudar de área. Como você imagina como lá sendo o local para você fazer essa produção do jeito que você pretende? E por que você acha que você demorou tanto para tomar essa decisão? Então, eu não sei se é exatamente uma decisão, né? Primeiro, eu acho que é uma necessidade que eu sinto. Eu não coloco o grupo como grupo da pós-graduação. Eu coloco o nosso grupo quanto professores ali de análise do comportamento. Então, eu não excluiria você desse grupo, não excluiria o Marcelo, que ainda não estão nesse grupo, mas farão parte em algum momento. Acho que não é à toa que quando a última qualificação que eu fiz, eu te chamei para participar, porque eu acho que você tem contribuições para dar. Essa coisa de a visão clínica que você tem para mim é uma coisa importante que eu gosto de perseguir também. Então eu tenho uma necessidade, né, mais do que uma decisão. E expor as coisas naquele grupo, ela meio que me protege um pouco de escorregar no mentalismo que o Hélio falava, né? É muito atraente, é muito, às vezes, um caminho fácil, né? Você escorregar para o mentalismo, você escorregar para explicações espúrias de comportamento, você ter certezas
que não são certas, né? E eu acho que esse grupo, com toda a base filosófica e experimental que tem desenvolvido e adquirido, ele me dá muita segurança de apresentar a minha aplicação, né, essa tentativa de aplicação que eu faço, e de me colocar em pé de novo na hora que eu escorrego, né? Então, essa necessidade eu tenho, porque de fato, como o Hélio falou, é muito atraente você abandonar essa coisa mais formal, mais cuidadosa, mais estruturada, para cair numa explicação fácil, né? Então eu preciso disto, isto me ajuda, esse grupo me ajuda dessa maneira, e eu sinto falta de estar lá no meio, né? Eu lembro que há uns meses atrás você me chamou um pouco às falas e falava exatamente disso. O que você está fazendo da tua vida? Porque você está assumindo um monte de coisas, né? E a tua vida aqui está terminando. Então, isso foi importante, porque me fez perceber que de fato aquilo estava acontecendo, né? E aí eu comecei a colocar o pé no freio e redirecionar a vida de forma que eu possa ter uma vida mais ali dentro, né? Para que eu possa voltar a estudar com essa característica, com esse jeito de estudo. Você ainda acha que análise funcional é mais do que análise de contingência? Olha, depois dos últimos 2 exames de qualificação, em que a TEA falou pra gente abandonar a análise funcional do Skinner e ficar com a da Iwata, eu já não sei mais nada. Eu acho que eu tenho que pegar tudo de novo, fazer um grande quadro do que é análise funcional e análise de contingências, ver como é que cada um define, porque é uma salada do tamanho de um bonde, né? Então eu vou ter que dar uma olhada nisso bem vista, como é que as pessoas conceitualizam esses 2 termos, para poder te dar uma resposta um pouco melhor, né? Só o fato do Sturmey dar lá 7 definições para análise funcional, cada uma distinta da outra, né? E só o fato de você ver o pessoal do CAR e aquelas pessoas todas dividindo entre análise funcional e análise descritiva e análise não sei o quê. Depois as pessoas tentando falar que na clínica fazem análise funcional, e aí vem o pessoal do laboratório e fala: não, vocês não podem fazer análise funcional, não é isto, que análise funcional é experimental. Então a gente sabe que nada sabe, né? Então eu preciso fazer um grande quadro a respeito disso para poder te responder depois. Tá bom, eu aguardo. Ô, Roberto, uma última pergunta, talvez. A gente sempre comenta, né, do seu sucesso. Eu acho que você é a pessoa que mais sabe reforçar que eu conheço, né, positivamente e tal. E, de fato, você, eu acho que de nós, é o que mais circula em outras esferas, né? Você mantém um diálogo com a psicologia, né? E eu queria saber, assim, como você vê este seu contato, como você vê a sua inserção, né? Você dando o seu nome, a sua presença, a sua fala, para, por exemplo, as abordagens cognitivas. Eu vejo, às vezes, uma ponte, às vezes um cavalo de Troia, né? Porque, ao mesmo tempo em que eu mantenho o diálogo com eles, eu nunca deixo de apresentar aquilo que a gente vem desenvolvendo e com as diferenças gritantes, marcantes que a gente tem notado nos nossos trabalhos, né? Então, por isso que eu falo, é uma ponte e é um cavalo de Troia, porque eu acabo chegando lá e falando para eles tudo aquilo que eles não querem ouvir, né? E chega a acontecer alguns casos, por exemplo, vou para uma mesa redonda com pessoas da abordagem cognitiva e acaba tendo muito mais perguntas para os outros do que para mim, porque as coisas que eu coloco não são exatamente aquilo que as pessoas que estão ali na plateia gostariam de ouvir, né? Então, eu acho que a minha inserção ela se dá desta maneira, tá? Então, eu entro ali para fazer uma ponte entre as duas coisas e tá falando talvez das origens, de algumas técnicas que a gente utiliza, que nós partilhamos e daí por diante, mas o tempo inteiro eu também estou delimitando e falando, olha, mas isto não é uma terapia comportamental cognitiva, eu não me chamo um terapeuta comportamental cognitivista, sabe, recuso o termo, o nome, quando me dão esse nome.
Então eu acho que de alguma maneira ela tem essas duas funções. Ela tem a função de manter o diálogo, né? E ao mesmo tempo de demarcar o território, de falar, olha, isso aqui não é isso que vocês fazem, né? O que a gente faz é diferente, né? Por que você acha que você é convidado? Né, porque eu estou comentando, porque, por exemplo, aquele Instituto Cognitivo, não sei como é que chama, acho que a profissional é Ana... Sei. É um instituto de terapia cognitiva e tal. Na apresentação deles, né, aparece como corpo docente você e o Sérgio Luna, né, quando você busca o site e tal. Então, a minha pergunta é essa: como vocês analisam, quer dizer, o que move vocês lá? Quer dizer, que tipo de contribuição vocês acham que vocês estão... o que vocês estão garantindo para os analistas do comportamento? Acho que é mais ou menos isso que eu queria saber. Quer dizer, além do sucesso, vamos dizer, pessoal, de estar em todas as frentes, quer dizer, nesse sentido eu acho que o Sérgio Luna é um pouco parecido com você, né? Ele é um bom interlocutor de pessoas de outras áreas. Eu fico me perguntando, quer dizer, se em algum momento vocês fizeram esta análise, quer dizer, além disso, por que eu estou aqui? Né? Então, eu, quando fui convidado para participar desse curso, eu deixei muito claro para a Ana de que eu não era desta abordagem e que a abordagem era diferente. Nós tivemos grandes conversas antes de topar esse tipo de convite. E quando eu acabei topando, foi mais para estar dando uma visibilidade maior para a análise do comportamento do que ela tem. Né? Nós éramos uma comunidade muito fechada. Eu lembro que o primeiro encontro da BPMC tinha 75 pessoas, né? O segundo teve 300, que já foi o Hélio quem organizou. O terceiro já teve 500 e aí a coisa foi crescendo. Então eu acho que o fato de você poder dar uma visibilidade maior da análise do comportamento, ainda que seja um flash dentro de um curso, porque é isso que acontece naquele curso, né? Chamar a mim de corpo docente daquele curso é quase uma piada, porque eu vou lá, dou uma aula. Porque ela chama, né? Aparece assim. Ela chama, mas eu dou uma aula no curso inteiro, né? Mas eu dou um flash, demarco claramente o território para os alunos, eles ficam sabendo que as coisas são diferentes, né? E com isso já tivemos alunos que vieram do curso dela para fazer a pós-graduação, né? Então eu acho que dessa forma você acaba sendo o tal do cavalo de Troia, né? Você entra, mostra que tem uma coisa diferente, né? Sob alguns pontos de vista, do meu ponto de vista todos, melhor, né? E se acaba trazendo as pessoas, né? Para estudar, para desenvolver e para fazer. Então eu me mantenho, eu pessoalmente, por conta disso. Por que eles me mantêm, eu não tenho a menor ideia, né? Porque depois que eles veem que eu faço isso, continuam me convidando, né? O próprio Ranger me convidou para um curso dele lá no Rio de Janeiro. E eu fui para fazer exatamente a mesma coisa. O Lotufo me convidou para o curso dele no Hospital das Clínicas. Eu fui fazer exatamente a mesma coisa. Fui lá falar da análise do comportamento e das diferenças que ela tinha com a abordagem cognitivista, né? Então, apesar disso tudo, eles mantêm chamando. E eu estou indo por conta disso, porque eu quero, de fato, divulgar. Eu queria ter essa inserção, né? E já que o mais próximo seria essa abordagem, eu vou. Queria dizer que eu admiro muito você. Quero mais é que você continue sendo muito feliz, continuando a reforçar todo mundo, que sobre um pouquinho para mim. Opa, com certeza. E acho que é isso mesmo, e eu desejo muito também que, apesar de você ser você e sozinho você dar conta do recado todo, né, de tudo isso que você assume na vida, mas que de fato você sinta a falta de um grupo de referência, um grupo de apoio, e eu gostaria de fazer parte dele. Com certeza, desde o primeiro dia que você entrou na minha vida e, se Deus quiser, até o fim dela. Gostei muito de estar aqui também. O Hélio já te perguntou, mas eu também quero perguntar. Acho que eu fui para um outro lado de perguntas, mas teria alguma coisa que você gostaria de falar e que as perguntas não permitiram? Então, eu só queria reforçar mais uma vez a questão do grupo, né? Eu acho que o grupo, para mim, além de uma referência e de uma segurança,
ele faz parte dessa felicidade, dessa alegria que eu vivo, né? O fato de saber que você faz parte de um grupo de pessoas que, além de tudo, são amigas, para mim é uma coisa inestimável. Então, só queria falar mais isso. Você topa transformar um monte de estímulos aversivos em reforços positivos? Isso diariamente. Este grupo é isso. Gostei muito. Obrigado, Gisela. Uma boa oportunidade estar aqui, viu? Obrigado.